Eu converso agora com a secretária do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Araçatuba, Salomé Macedo. O nosso assunto é a demolição de uma casa construída na década de 30 aqui em Araçatuba e que foi demolida no fim de semana pelos seus novos proprietários. Muito bom dia, Salomé. É uma notícia muito triste, né? Bom dia, Alessandra. Hoje talvez o dia seja mais de ressaca do que exatamente bom, mas é realmente uma notícia extremamente triste e eu diria até preocupante. Bom, é lógico, né? A gente sabe que o dono tem o direito de fazer o que ele quer, afinal de contas o imóvel é dele, mas a gente lamenta e fala dessa tristeza porque a casa representa a memória, representa a história da cidade. A cidade tinha 20 e poucos anos quando a casa foi construída. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse prejuízo que a demolição traz para a cidade. Bom, esse prejuízo é algo que vem se juntar a outros tantos que a cidade vem tendo sistematicamente quase. A periodicidade com que se perde partes importantes da memória de Araçatuba é algo assustador. As leis que existem e estão em vigor hoje são insuficientes para dar ao poder público ou à própria sociedade civil condições de preservar a história do município. Chegamos a 100 anos com talvez a maior parte da nossa memória já perdida. O que é lamentável, né? Mas por que você diz isso? O que já se perdeu na cidade? Já se perdeu muito do próprio miolo central onde a cidade nasceu. A Praça Rui Barbosa está descaracterizada. Uma praça inspirada em Champs-Élysées, em Paris, que seria o ponto central e referencial da cidade, de onde sairiam raios distribuindo o fluxo para o resto da cidade. Ela foi descaracterizada. Elementos Art Deco que nela existiam, hoje nem se sabe mais onde estão. Isso é só um exemplo. Ela era o centro de 8 vias, né, naquela região central. Que convergiam ali para a praça e a partir delas deveria ter se projetado o crescimento da cidade. Bom, sem contar a maternidade Santa Terezinha, que foi colocada ao chão também. E nem escadarias de mármore. Exatamente, na década de 90, né? Sim, o prédio da Associação Comercial. Tinha os 2 leões, né, na fachada. Então, são inúmeros casos, nem tão distantes no tempo, que mostram um descuido, um descaso com a preservação. Sim, isso não é de hoje, a gente sabe disso. Não. Agora, o que pode ser feito para evitar que isso continue acontecendo? O que pode ser feito para preservar a memória de Araçatuba? O que pode ser feito é exatamente aquilo que o Conselho fez. Eu vou me permitir usar de falsa modéstia e dizer que fiz uma pesquisa extensa, montei a base de um novo texto de uma lei de preservação e os conselheiros, os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais fizeram um trabalho brilhante de aprimoramento, criando uma lei moderna, arrojada, que foi recentemente apreciada por aquele professor espanhol que veio para um seminário na museólogo, Toledo, né? Museólogo, perdão, e disse que a nossa lei trilha o mesmo caminho que a cidade de Mérida trilhou até se tornar o maior centro de preservação de memória dos restos do Império Romano. E lá é um exemplo de preservação com desenvolvimento. Eles conseguem aliar as duas coisas, né? A preservação, o que é maravilhoso. A preservação implica, sabe no quê? Turismo. Exatamente. E o turismo, especialmente o turismo cultural, hoje é uma grande fonte de renda para qualquer município que souber explorá-la. Então, a nova lei, a proposta da lei que institui uma política municipal de preservação e tombamento de bens culturais, materiais e imateriais, ela possibilita o quê? A preservação de patrimônio físico, como no caso da casa, e também daquele patrimônio imaterial,
as lendas, as histórias, as cirandas e tudo mais. Agora, Salomé, me diz uma coisa, o que diz a lei de preservação atual? O que esse novo projeto que você disse que foi elaborado pelo Conselho traz de novidade? E uma terceira pergunta, esse projeto está na Câmara, ele ainda não foi apreciado pelos vereadores. Se ele tivesse sido votado, poderia se evitar, né, que a casa fosse demolida, como aconteceu nesse fim de semana? Olha, a lei que está em vigor, tentando responder na ordem da pergunta, ela é de 31 de outubro de 95. Ela é extremamente falha, ela é omissa em grande parte dos pontos, então você dificilmente, apoiado nela, conseguiria fazer alguma coisa. Um novo projeto, montado pelo Conselho, ele prevê, por exemplo, que um imóvel sendo considerado de interesse histórico, ele possa ser declarado de interesse histórico por decreto. E a partir daí se iniciar uma série de estudos que verifiquem a veracidade desse interesse, daquilo que possa realmente justificar esse interesse. Ou seja, se há interesse histórico, se há interesse arquitetônico, se há valor artístico no bem. Então, no caso específico da casa da dona Nair Falco, arquitetonicamente não havia interesse. Ela não tinha um estilo representativo da época, ela era quase que uma miscelânea. Sim. Historicamente, tinha um interesse porque ela marcou um surto desenvolvimentista do município. E na época ela era considerada uma mansão, uma grande né? mansão. Tanto que ela já tinha a tradicional escadaria, né?